Versículo 4 diz: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 17 do capítulo 3 está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as oliveiras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Tenho que ler o 18 para ter uma melhor compreensão. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. O justo viverá pela fé, mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta. Continue confiando em Deus, mesmo na ruína absoluta e na fome abjeta. Confie em Deus. A palavra do Senhor, como sabemos, ela contém muitas ideias. Há muitas ideias na Bíblia, e contudo, nem todas as ideias são grandes. Há ideias gerais e abrangentes, mas temos pelo menos, provavelmente, entre 8 ou 9 grandes ideias nas Escrituras Sagradas, e elas recorrem sempre de novo. Elas sempre recorrem de novo e se apresentam em formas diferentes, em diferentes formas e moldes, mesmo sendo a mesma ideia, mas elas se apresentam de novo em diferentes formas e moldes. Como temos este exemplo aqui do versículo 4, onde diz que o justo viverá pela fé. Este versículo, ou essa parte do versículo, encontramos repetidas vezes, pelo menos 3 no Novo Testamento: Romanos 1:17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e também escritor aos Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Certo é que nessas 3 ocasiões no Novo Testamento não se pode fazer a mesma aplicação que encontramos aqui no Velho Testamento, citada no livro do profeta Abacuque, mas é uma mesma ideia, é uma grande verdade central. Qual é esta grande verdade central? É que o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas experiências, o justo não viverá pelo que vê, ele viverá pela fé. E nesse contexto está se falando de fidelidade a Deus, fidelidade a Deus. No tempo que estamos tratando aqui dentro do livro do profeta Abacuque, grandes eventos históricos haviam acontecido. Grandes eventos haviam acontecido no mundo. Israel, a nação de Israel, havia sido levada cativa pelo poder da Síria. Ela havia sido levada cativa, estava em cativeiro pelo exército da Síria. Exército esse poderoso, um império muito poderoso, que subitamente foi totalmente assolado. Subitamente foi assolado. Os egípcios também haviam sido derrotados pelos caldeus, pois os caldeus, o reino da Babilônia, estava em ascensão. Havia sido sublevado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus estava conduzindo Nabucodonosor. Deus estava conduzindo este império, Deus estava elevando este império, de forma que por onde ele passava, estava conquistando todos os demais reinos. Por onde ia guerrear, o exército de Nabucodonosor estava prevalecendo e estava vencendo. E era o Senhor que assim estava fazendo. Era Deus que estava conduzindo Nabucodonosor a estas conquistas, a estas vitórias. Por isso estava vencendo. Daí então havia se tornado uma nova potência mundial. E agora então o reino sul, Judá, capital Jerusalém, estava entre as vítimas potenciais. Judá também estava na mira de Nabucodonosor. E não demorou que pelo período de aproximadamente 20 anos, Nabucodonosor concentrou seus ataques e varreu Judá.
com ataques e ondas atacantes sucessivas, de forma sucessiva, varreu todo o Judá, a ponto que depois, mais tarde, na primeira leva, foram deixados alguns judeus lá, mas depois, os poucos que ficaram também foram deportados para a Babilônia, por volta do ano 598 ou 597 antes de Cristo, de forma que não havia sequer nenhum hebreu lá. E a terra começou a ser repovoada por outros povos, por estrangeiros, que começaram a repovoar Jerusalém. E é nesse contexto, é nesse pano de fundo que Deus então traz e começa a falar com o profeta Abacuque. Ele aparece neste momento, nesta situação. Então nós vamos perceber que o propósito central do livro do profeta Abacuque é a apresentação de uma teodiceia. Ele está apresentando então neste caso Deus como Pai, diferente da Patrodiceia, que apresenta o homem como Pai. Mas aqui então o propósito principal do livro é a apresentação de uma teodiceia. E logo está o profeta tentando justificar os atos de Deus em face da iniquidade do opressor. O que tem de diferente do profeta Abacuque e dos demais profetas, ou seu livro, o livro do profeta Abacuque? Pois ele está também situado entre os profetas menores, os livros pequenos, mas ele está totalmente destacado. É um livro que é sempre lembrado, é um profeta que é bem conhecido da igreja. Não diferente modo, não é o profeta Naum, Miqueias e tantos outros profetas, Sofonias, não são tão conhecidos pela igreja, mas Abacuque já é mais familiarizado com a igreja. O livro do profeta Abacuque já é mais familiarizado com a igreja. Por que é mais familiarizado? Porque ele tem algo de diferente. Diferentemente de todos os outros profetas, os outros profetas, eles trazem a mensagem de Deus para o povo. Eles ouvem de Deus os seus oráculos, a sua mensagem, a sua profecia, e falam ao povo. Mas o livro do profeta Abacuque é totalmente diferente. Por isso se destaca dentre os profetas menores, pois ele vai falar a sua mensagem a Deus. Ele vai trazer a sua própria palavra a Deus. Ele não está falando em nome do povo, ele não está trazendo uma mensagem de Deus para o povo, mas ele está falando, ele pessoalmente, individualmente, a Deus. E ele vai chegar diante de Deus inquirindo o Senhor. Ele vai chegar diante de Deus com questionamentos. Ele vai chegar indagando ao Senhor sobre muitas coisas que ele não está entendendo, ele não está compreendendo. Esta ascensão de Nabucodonosor, este crescimento de Nabucodonosor, e ele vai então questionar o Senhor, como vemos no capítulo 1 e no versículo 2 e alguns outros versículos do capítulo 1. Por algumas vezes ele está dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? E por vezes ele então está indagando, inquirindo ao Senhor e perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque ele está perguntando, porque está triste, ele está angustiado, ele está aborrecido por ver a apostasia em Israel. Era um tempo onde não havia arrependimento em Israel, não havia contrição, não havia quebrantamento, havia um legalismo religioso, um liberalismo religioso, havia ativismo religioso. Tudo que se praticava dos cerimoniais, se praticava simplesmente pelo costume de se praticar, se fazia simplesmente pelo dever de fazer, mas não por amor ao Senhor, não por devoção ao Senhor, não por temor ao Senhor. Simplesmente era um ativismo religioso, e tudo aquilo trazia inquietação na alma e no espírito do profeta Abacuque, que está clamando ao Senhor, está clamando, mas não obtém resposta, está clamando, mas por um tempo o Senhor está em silêncio, ele está clamando, mas o Senhor não responde. Por isso ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvido? Até quando, Senhor, protestarei diante de ti dizendo: tem violência em Jerusalém, tem violência em torno de Jerusalém. Por todos os lados que ele olha, ele vê violência e está perguntando para Deus: por que o Senhor está permitindo? Por que o Senhor não está fazendo nada em relação a tudo isso que está acontecendo? E por um tempo o Senhor está em silêncio, mas Deus então irá responder a Abacuque. Deus irá dar a resposta a Abacuque.
Quando você perguntar alguma coisa para Deus, você tem que estar pronto para a resposta. Guarde isso. Todas as vezes que você perguntar algo para Deus, esteja pronto para ouvir a resposta. Porque nem sempre a resposta será aquela que você está esperando. Pois foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Depois de insistentemente perguntar ao Senhor, questionar ao Senhor, dizendo: por que me fazes contemplar? Por que me fazes ver a injustiça? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição, a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, de discórdia e litígio é comum. E ele está perguntando o que de tudo isso? E o Senhor vai dar a resposta ao profeta Abacuque. E a resposta de Deus é esta: eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. O Senhor vai dar esta resposta ao profeta Abacuque: eu estou realizando em vossos dias uma obra de tal magnitude. É isto que Deus vai dizer ao profeta Abacuque: eu estou realizando em vossos dias, Abacuque, uma obra de tal magnitude que você não conseguiria acreditar se alguém te contasse. Olha só a resposta de Deus para Abacuque, mediante aos até quando e mediante aos porquê. Deus responde para ele: olha, Abacuque, você está achando que eu estou parado? Você está achando que eu estou indiferente? Pelo contrário, eu estou agindo, eu estou trabalhando, e estou fazendo uma obra de tal magnitude, que se alguém fosse contar para você, você nem sequer acreditaria. Isso é a Teodiceia, Deus como Pai. Diferente da Patodiceia, que o homem é pai. Aqui Deus está dizendo o seguinte: eu estou agindo, eu estou cuidando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, não estou indiferente. E esta obra é gigantesca, ela é de tal magnitude que vai te desafiar a inteligência. Porque ele vai dizer, o Senhor vai dizer para Abacuque no versículo 6: eis que eu estou conduzindo os babilônios, esta nação cruel, esta nação impetuosa e violenta. Deus vai dizer: eu estou guiando, conduzindo estes homens carregados de culpa e condenação, porquanto o seu Deus é a sua própria arrogância e a sua força. Aí então Abacuque realmente não entende mais nada. Pois quando Deus diz que está guiando, não, conduzindo os babilônios, quando Deus diz para Abacuque: sou eu que estou elevando a Babilônia, sou eu que estou usando a Babilônia como vara e chicote de correção, sou eu que estou usando a Babilônia como um instrumento de castigo para Israel. A cabeça de Abacuque deu um nó, porque ele vai dizer: Deus, como isto é possível? O Senhor escolher alguém pior do que nós para nos corrigir. Nós estamos em corrupção, nós estamos em apostasia, nós estamos em rebeldia, mas o povo que o Senhor escolheu como vara de correção para nós é pior do que nós. Por isso Deus disse para ele: eu estou fazendo uma obra de tal magnitude que se alguém te contasse, você não acreditaria. Assim como você deve não acreditar que Deus usa alguém pior do que você para corrigir você. E você olha para alguém e fala: quem é ele para falar isso comigo? É este o instrumento de Deus para te repreender, é este o instrumento de Deus para te corrigir. Quem já não disse essa frase? Quem é ele para estar falando isso para mim? Quem é ela para querer me ensinar? E era justamente isso que Deus estava dizendo para Abacuque: a obra que eu estou fazendo é tão grande que você não consegue acreditar que sou eu que está fazendo, porque eu vou usar alguém pior do que você para corrigir você.
Fala para quem você tiver do lado, ou que você puder falar, aprenda isso. Mas também viva isso que eu vou te dizer agora. Essa frase, que ela é hipócrita em nossos lábios, a partir de hoje ela tem que ser verdade. A frase hipócrita é: Deus usa quem quer, quando quer, da maneira que quer. Quem já ouviu essa frase? Nós falamos ela, mas quando Deus começa a usar, a gente não aceita. Nós falamos ela, mas quando Deus começa a usar, não aceitamos. Mas a partir de hoje, não importa quem Deus vai usar para te corrigir, aceite, porque é uma obra de tal magnitude que se te contasse antes, você não acreditaria que era Deus usando essa pessoa para te corrigir. Por isso, o profeta então ficou sem entender nada. Já não estava entendendo, agora agravou a situação. Quando Deus diz que estava usando estas pessoas, daí então, a partir do versículo 12, continuam mais uma vez os questionamentos do profeta Abacuque, que vai dizer: Yahvé Elohim Kadosh. Ele vai dizer: ó Senhor meu, Deus meu, meu santo, Tu és, Senhor, aquele que existe desde a eternidade. Tu jamais morrerás e nós te seguimos. Mas, Senhor, Tu designaste justamente essa nação pagã para executar o Teu juízo. Ó rocha de refúgio, Tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o Teu castigo. Por quê? Porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são justos. São mais justos que eles. Aleluia. Continua até aqui profeta Abacuque questionando o Senhor. E mais uma vez, por um tempo o Senhor fica em silêncio. E agora então vai responder o profeta Abacuque a partir do capítulo 2. E vai dizer para ele o seguinte: olha, escreve a visão com toda a clareza possível em tábuas. Faz um outdoor bem grandão. Faz um outdoor enorme com letras garrafais, a fim de que todos quanto passarem em frente consigam ler. Todos os mensageiros que passarem em frente, todo aquele que passar correndo, consiga e leia a mensagem neste outdoor. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado, num futuro, e uma visão que fala do fim e não falhará. Aleluia. Deus estava respondendo ao profeta Abacuque, e estava deixando bem claro ao profeta Abacuque que tudo aquilo, que aquela visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Olhe para alguém e diga: é no tempo determinado, irmão. Não se pode abrir uma porta enquanto não chegar o tempo. Não se pode abrir uma porta enquanto não chegar o tempo. Mas chegado o tempo de ser aberta a porta, aleluia, algumas vezes ela se abrirá por si mesma, e outras vezes mediante um pequeno esforço. Não se abre uma porta antes do tempo determinado, mas chegado o tempo determinado, algumas vezes por si mesmo se abrirá a porta, em outras vezes mediante a um pequeno esforço, porque há um cronograma divino para os acontecimentos. Há um cronograma divino dos acontecimentos. Há um cronograma divino dos acontecimentos. Não vai acontecer no meu tempo, não vai acontecer no teu tempo, não vai acontecer quando a igreja quiser que aconteça. Vai acontecer no tempo determinado por Deus. Por isso, não se pode abrir uma porta enquanto não chegar o tempo determinado. Mas chegado o tempo da porta ser aberta, algumas vezes por si mesma ela se abrirá, em outras ocasiões mediante ao pequeno esforço, porque é um cronograma divino para os acontecimentos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo o sempre.
É o que está dizendo o Senhor aqui no capítulo 2 e versículo 2 para o profeta Abacuque. O corredor segue laboriosamente os eventos. O corredor está seguindo detalhadamente, minuciosamente os eventos. A corrida pode ser longa, guarde isso. E se você está na mesma dimensão que eu estou, você vai dar um glória a Deus. Se você está na mesma dimensão que eu estou, você vai adorar ao Senhor, porque o corredor segue laboriosamente o seu caminho, os seus eventos. Ele pode até ser longo, a sua caminhada, esse corredor pode até ser longo, mas eu tenho uma palavra para você, que esta corrida pode ser até longa, mas há um fim determinado para todas as coisas. Há um fim determinado para todas as coisas. Há um fim determinado para todas as coisas, e o corredor atingirá o seu alvo. Aleluia. E o tempo determinado por Deus está decretado. O tempo determinado por Deus está decretado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E esse tempo que está determinado por Deus, que já está decretado, não pode ser antecipado, não pode ser apressado, ele não pode ser adiantado, ele não pode ser adiado de forma alguma, não pode. E os homens então perdem a ansiedade sobre as coisas quando confiam inteiramente em Deus. Mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta, confie em Deus, porque Ele vai cumprir o cronograma divino. Ele vai cumprir o cronograma divino. E não há lágrima, não há choro, não há clamor que possa antecipar isso ou que possa adiar isso. Mas no tempo determinado pelo Senhor, essa pandemia vai ter fim. No tempo determinado pelo Senhor, tudo isso vai cessar. No tempo determinado pelo Senhor. Não sou eu que determino, não é você que determina, não é a ciência que determina, mas no tempo determinado pelo Senhor, todo este mal irá ter fim. E agora então os homens perdem a ansiedade sobre as coisas quando confiam em Deus. Olhe para alguém e diga: confia em Deus. Confie em Deus, porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade a Deus, o justo viverá pela forma que caminha na presença de Deus. Ele começou de um jeito antes da pandemia, vai atravessar a pandemia, se for fiel ao Senhor, do mesmo jeito que era antes, será agora e será melhor depois da pandemia. Aleluia. Há um cronograma divino para todos os acontecimentos, e esse tempo já está determinado por Deus. É uma corrida longa, mas há um fim determinado para todas as coisas. Aleluia. Quando o profeta Abacuque ouve Deus falando isso, quando o Senhor traz esse entendimento ao profeta Abacuque, que o Senhor diz a Abacuque: quem é soberbo vai continuar soberbo, porque a alma dele não é reta. Não tente converter um soberbo, irmão. Não tente converter um arrogante, porque ele vai continuar arrogante e vai continuar soberbo, porque a alma não é reta nele. Era o que o Senhor estava dizendo a Abacuque. Mas o Senhor vai dizer de forma categórica, que é a segunda parte da resposta
de Deus para Abacuque, ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Deixa o soberbo para lá, deixa o arrogante para lá. Ele não vai mudar, ele vai ser sempre assim. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, ele vai ser sempre soberbo e arrogante. Mas o justo, esse será diferente, esse vai viver pela fé. Parafraseando, Deus estava dizendo para Abacuque o seguinte: quem te ordenou a andar pelas circunstâncias? Estas eram as palavras de Deus para Abacuque. Quem te ordenou a andar pelas circunstâncias? Quem te ordenou a guiar por aquilo que está diante dos teus olhos? Quem te deu essa ordem? Quem te deu esta orientação para você andar pelas circunstâncias, para você andar por aquilo que você está vendo? Quem te deu liberdade para você, com suas impressões, guiar-se por elas? Deus estava dizendo para ele: você é profeta de Deus, você é profeta de Israel. Não deve se guiar pelas circunstâncias, não deve se guiar pelo que você está vendo, não deve se guiar pelas suas conclusões do que você está pensando, mas você tem que permanecer fiel, tem que permanecer crendo, tem que permanecer esperando, porque sou o teu Deus. Aleluia. E então, as perplexidades do profeta, levadas a Deus em oração, reposicionam a vida do profeta diante de Deus, pois ele estava perplexo, atordoado, assustado, atemorizado diante do que estava acontecendo e diante da forma que Deus estava fazendo. Cada vez ele entendia menos o agir de Deus, cada vez ele entendia menos o trabalhar de Deus, até este momento aqui em que o Senhor diz para ele: mas o justo viverá da fé. Deus estava dizendo: o justo, ele vai permanecer fiel, independente do que estiver à sua volta, independente do caos que estiver à sua volta, independente da ruína absoluta que o envolve, ele vai permanecer fiel. Quando falamos de fiel, estamos falando de um crente que não muda mediante as circunstâncias. Quando estamos falando de um justo viver pela fé, estamos falando de um crente que não era um antes da pandemia e agora é outro durante a pandemia. Estamos falando de um crente que ele era do mesmo jeito antes, durante e depois, permanecendo fiel ao Senhor, servindo a Deus com alegria. Ele não negocia o que recebeu de Deus, ele não negocia o que lhe foi confiado, ele não é negligente com a obra do Senhor, ele não tem um lapso quanto ao ministério que recebeu do Senhor, porque ele sabe que o justo vive pela fé, pela fidelidade àquele que o chamou, que o resgatou, que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele permanece fiel, porque o justo viverá pela sua fé. Então as perplexidades do profeta, levadas a Deus em oração, seus questionamentos, suas dúvidas, suas indagações, levadas a Deus em oração, reposicionam a vida do profeta diante de Deus. E daí então ele descobre que existe um poder que nos sustenta nos momentos das nossas perplexidades. Existe um poder que nos sustenta quando estamos atordoados. Existe um poder que nos sustenta quando estamos atemorizados. Eu estou falando de crente fiel. Eu estou falando de crente fiel. Estou falando de crente fiel. Eu estou falando de crente que não muda em meio às circunstâncias. Eu estou falando em crente que não é guiado pelo que vê. Eu estou falando em crente que confia em Deus, mesmo na ruína absoluta e na fome abjeta. Ele continua confiando em Deus. Mesmo que a porta hoje está fechada, ele continua confiando em Deus. Mesmo que há um mar à sua frente, ele continua confiando em Deus. Mesmo que lhe falte água, ele continua confiando em Deus, porque o justo viverá pela sua fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então agora ele deixa os questionamentos e vai orar mais uma vez. Porém agora ele vai orar em forma de cântico. Aleluia. Xandarama. Nesse tempo de pandemia, tanta gente abriu mão de ministérios, tanta gente largou mão da obra do Senhor, tanta gente deixou de ser o seu serviço da casa de Deus.
Mas o justo viverá pela fé. Ele vai continuar servindo a Deus fielmente. Ele vai continuar servindo a Deus com o melhor de sua vida. Ele vai continuar dedicando a Deus o que de melhor há nele. Porque ele já sabe que em meio à perplexidade há um poder que nos sustenta. Eu vou dizer de novo, em meio à nossa perplexidade na pandemia, há um poder que sustenta o fiel. Mesmo em meio à nossa perplexidade na pandemia, há um poder que nos sustenta. Não é o poder do pastor, não é o poder do departamento, não é o poder do teu pai ou da tua mãe. É o poder de Deus que nos sustenta em nossas perplexidades, quando estamos atônitos, quando estamos apavorados, assustados, porque não estamos entendendo o que está acontecendo, porque Deus está permitindo isso, porque Deus está permitindo aquilo. Eu quero te dizer, quando Deus está falando no capítulo 2, ainda que usando o singular, está falando de um povo, está falando de uma nação. Quando está dizendo o meu justo viverá pela fé, Deus estava dizendo a respeito de Nabucodonosor, dizendo: hoje eu estou usando Nabucodonosor como um chicote de correção, como um chicote de castigo. Mas Deus está dizendo então para o profeta Abacuque: aqueles que estão te chicoteando hoje serão chicoteados amanhã. Deus está dizendo o seguinte: para Israel haverá misericórdia, mas para estes arrogantes, para estes presunçosos, não haverá misericórdia. Eu irei restaurar Israel, irei destruir Babilônia. Era o que o Senhor estava dizendo de forma clara para Abacuque no capítulo 2. Aleluia. Veio a pandemia, muitos pereceram, partiram, morreram, de fora da igreja, mas também de dentro da igreja. Para você entender o que estava Deus dizendo para eles, porque Israel havia sido levado cativo, mas Deus estava dizendo o seguinte: só que ele é meu povo, eu irei restaurá-lo. Perdemos irmãos, familiares e parentes, assim como lá fora morreu, aqui dentro também alguns pereceram, morreram, partiram. Mas a igreja continua sendo igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja continua sendo igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá fora de repente o mundo nunca mais seja como foi, mas aqui tem que ser melhor do que era. Lá fora talvez o mundo nunca seja mais igual como era, mas aqui vai ser melhor em nome do Senhor Jesus, porque o justo viverá pela fé. Quando começa o profeta Abacuque escrever esse poema de 30 linhas, ele diz: Senhor, eu tenho ouvido notícias a teu respeito, estou admirado diante das coisas maravilhosas que tens feito. Tu fazes coisas grandes de novo em nosso tempo. Fazer essas coisas acontecer outra vez em nossos próprios dias. Era o que estava dizendo o profeta Abacuque no capítulo 3. Aleluia. Sabe, essa pandemia é uma obra de tal magnitude que Deus está fazendo. Você fala: o inimigo. Irmão, o inimigo só faz o que Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Ele não faz nada. Porque todo o poder no céu, na terra, até debaixo da terra, está nas mãos do meu e do teu Deus. Está na mão do meu e do teu Deus. Está na mão do meu e do teu Deus. Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Então o que está acontecendo na face da terra é uma coisa, é uma obra de tal magnitude que realmente, se alguém contasse antes dela acontecer, ninguém acreditaria que iria acontecer. Mas já está acontecendo. E no meio da pandemia, muitos estão
naufragando na fé, muitos estão perecendo na fé, mas também há tantos outros que o Senhor está erguendo na fé, que o Senhor está renovando a fé. Há tantos outros que o Senhor está trazendo de volta. Enquanto uns estão perecendo, o justo continua caminhando pela fé no Senhor, servindo a Deus, louvando e adorando ao Senhor, porque o poder de Deus está sustentando em meio a toda essa perplexidade. Deus é contigo. Aleluia. Por isso o profeta vai dizer: Senhor, seja gentil com o remanescente. Quando mesmo que o Senhor está irado, seja gentil, use de misericórdia com o remanescente. Aleluia. Você vê que mudança. Antes questionando, antes tentando entender, antes perguntando, antes buscando respostas, mas agora ele já não está mais buscando resposta. Não, ele já está glorificando a Deus, está compondo um cântico de louvor e adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E daí então, mais à frente, ele vai poder dizer o seguinte: olha, Senhor, aleluia, ainda que a agricultura não deu nada, a agricultura não produziu nada, zero, Senhor, o resultado é zero, nada. A figueira, Senhor, nem sequer floresceu. A figueira nem sequer floresceu, muito menos dá fruto. Ela nem chegou a florescer, a figueira. Fruto então nem pensar, nem pensar. As oliveiras, os olivais, a produção das oliveiras foi reduzida a nada, zero. Resultado das figueiras, zero. Resultado das oliveiras, zero. No campo, colheita, zero. Independente do que fosse o plantio, independente do que fosse a semeadura, o resultado foi zero. Nada, deu nada, nada. E até mesmo os animais domésticos que estavam dentro dos currais, até estes morreram. Aleluia. Mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta, confie em Deus. Diga para quem você puder: confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus. Para de ficar confiando no teu trabalho, para de ficar confiando nas tuas forças, para de ficar confiando no teu intelecto, para de ficar confiando nas tuas posses, para de ficar confiando no teu cartão de crédito, na tua conta bancária, para de ficar confiando nas tuas posses. Confie em Deus, confie em Deus. Porque se amanhã te faltar a casa, se amanhã te faltar o carro, se amanhã te faltar o teu cartão, se amanhã te faltar o teu emprego, se amanhã te faltar o teu salário, Deus estará presente contigo, Deus estará contigo para te sustentar. Porque Abacuque cerrou os questionamentos? Porque Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, daqui para frente eu não te respondo mais nada. Abacuque, daqui para frente eu não vou te explicar mais nada, porque isso é para um tempo determinado. Deus estava dizendo: não adianta você ficar perguntando, só no tempo determinado, só lá no fim que vai mudar a situação, só lá no fim que eu vou restaurar Israel. Não adianta você ficar me perguntando, não adianta você ficar me questionando. Deixa o teu amanhã na mão do Senhor, deixa o teu amanhã nas mãos do Senhor. Confie em Deus, confie em Deus, confie
verdadeiramente em Deus, porque pode chegar o tempo que vai faltar teu pai, vai faltar a tua mãe, vai faltar teu emprego, vai faltar o dinheiro, vai faltar o amigo, vai faltar o pastor, vai faltar o irmão. Mas quem confia no Senhor, quando você estiver nesse tempo, Ele vai dizer: não temas, eu estou contigo, sou o teu Deus, tu és meu, eu te escolhi, te chamei-te. Glória a Deus. Mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta, agora o profeta estava preparado para confiar em Deus. Pergunta para quem você puder: está preparado para confiar em Deus? Pergunta para esse irmão: você está preparado para confiar em Deus? Pergunta para ele: se te tirarem o teu emprego, se te tirarem tudo que você tem, você está preparado para confiar em Deus? Você está preparado para confiar em Deus? Ah, Deus não vai fazer. Deus te ouça, que realmente não faça, que Deus tenha misericórdia e não faça. Mas se porventura Ele está realizando uma tão grande obra, de tal magnitude, e quiser fazer, o que você vai fazer? Eu vou continuar descansando no Senhor, eu vou continuar debaixo da sombra do Onipotente, porque a sombra do Onipotente eu encontro descanso. Aleluia. Então, mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta, agora o profeta estava preparado para confiar em Deus. Daí então ele percebeu a paz interior que excede a todo entendimento. Irmãos, você não precisa manifestar agora a paz interior que excede a todo entendimento. Ele percebe isso, o profeta Abacuque percebe isso na vida dele. Ele olha para a figueira, não tem flor e nem fruto. Ele olha para as oliveiras, não produziu azeite, ele não tem nada. Ele olha lá no campo, não tem nada para colher, não tem nada para recolher no celeiro. Ele vai olhar os animais lá dentro do curral, estão todos mortos, mas ele está sentindo uma paz no interior dele. Ele está sentindo uma paz que excede a todo entendimento, a toda compreensão humana. Somente uma pessoa pode dar essa paz. Somente uma pessoa pode dar essa paz. Somente uma pessoa tem essa paz para dar a mim e a você, em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio às nossas necessidades. Ele se chama Jesus de Nazaré, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, se chama Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Somente nele você encontra paz verdadeira. Aleluia, já estou caminhando para o final. Então, a fé pode existir em meio a toda essa condição, mesmo que nós não encontremos respostas seguras, mesmo que nós não encontremos respostas alguma, pois, como disse o salmista no versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor. Embora pelo momento o profeta estivesse no abismo da derrota e na desolação, Abacuque tinha a sua esperança. Abacuque estava em um abismo de derrota e desolação. Mas se alguém olhasse para Abacuque, não o encontraria assim. Se alguém encontrasse com Abacuque pelo caminho, pela rua, ele não ia encontrar Abacuque dizendo: irmão, está difícil, só pela misericórdia. Se alguém encontrasse Abacuque pelo meio da estrada, ele não diria: irmão, eu não sei o que vai ser de mim não. Se alguém encontrasse Abacuque, eu imagino que o encontraria assim: como você está rindo, Abacuque? É só uma desolação. Você está achando graça, Abacuque? Porque você está com essa cara de felicidade? Por que, Abacuque, você está com a cara de alegria? Aleluia. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Sua certeza jamais deveria ser deixada à mercê das vicissitudes desta vida. Sua certeza, sua fé, sua confiança em Deus jamais deveria ser deixada à mercê dos altos e baixos desta vida. A tua confiança em Deus não pode ficar navegando como que as ondas do mar, em alto e baixo. A tua confiança em Deus deve ser crescente a cada dia. A tua confiança em Deus deve ser crescente a cada dia. Porque se ontem Ele fez maravilha, hoje eu continuo confiando nele, Ele vai fazer maravilhas maiores do que fez ontem. Se ontem Ele me deu vitória, a vitória que me dará amanhã será maior da vitória que Ele me deu ontem. Então, jamais deixe a tua confiança à mercê das vicissitudes desta vida. Continue confiando em Deus, porque havia temor e tristeza nas circunstâncias da vida de Abacuque, mas no coração havia alegria. Havia temor e tristeza nas circunstâncias, mas no coração havia alegria. Havia temor e tristeza em todos os fatores externos em volta de Abacuque, mas no coração havia uma alegria inexplicável. Eu pergunto a você: o que há no teu coração? A mesma tristeza e temor de morte que há nas circunstâncias às nossas voltas inundou o teu coração? Aleluia. Mas o Senhor quer dar alegria ao teu coração, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta, confie em Deus, pois Adonai Yahvé, o Senhor eterno, o Deus todo-poderoso, o Senhor soberano, nos garante a esperança e fé, mesmo quando as situações, as circunstâncias são adversas, mesmo quando não há respostas adequadas do ponto de vista racional. Na hora da provação, aleluia, o Senhor é a nossa força. Só quem está prestando atenção, na hora da provação, Yahvé é a nossa força. Pois assim disse Abacuque: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. No versículo 16, ele está dizendo que as pernas dele estão tremendo. No versículo 16, Abacuque está dizendo que suas pernas estão amolecidas. No versículo 16, ele está deixando bem claro: suas pernas estão moles, estão bambas, estão tremendo. Mas depois que ele faz essa declaração, ele diz: o Senhor é minha força, e a fé me fortalece. O Senhor é minha força e faz das minhas pernas, que agora há pouco eu estava tremendo, Ele faz das minhas pernas como a da corça, como do cervo, pernas fortalecidas, pernas firmes, a ponto de escalar lugares montanhosos e começar a caminhar acima de todas as dificuldades, começar a caminhar acima de todos os problemas e de todas as tribulações. Por isso ele está dizendo que a corça podia percorrer a escura floresta, mesmo sabendo que dentro daquela escura floresta haviam predadores para a corça, mas todavia ela sabia: meus pés são ligeiros e são firmes, não vou temer entrar no meio dessa escura floresta. Assim estava dizendo Abacuque: não temo esses dias escuros, porque o Senhor fez dos meus pés como da corça, firmes e ligeiros. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar prosseguindo para o alvo, porque o justo viverá pela fé. Eu vou parar aqui.
porque o horário já foi. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A nossa preocupação é: isso tem que acabar logo. A minha preocupação não vai fazer com que acabe logo. O meu medo não fará com que acabe logo. Vai acabar no tempo determinado por Deus. Diga para quem você puder: só vai acabar no tempo determinado por Deus. E então, pastor, Deus está te dizendo: volte a ser aquele crente, volte a ser aquele servo, volte a ser aquela serva. Para de ficar esperando passar o tempo. Pare de ficar esperando acabar a pandemia. Pare de ser negligente. Deixe esse lapso de lado e volte a ser um crente fervoroso na presença de Deus. Quando eu estou dizendo fervoroso, não estou falando só de dar glória a Deus e aleluia e falar em línguas, não. Eu vou falar de um crente disposto a estar na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, trabalhando para o Senhor. A igreja está liberada para cultuar, então eu vou cultuar ao Senhor. Eu vou estar na presença de Deus. Não vou ficar esperando passar a pandemia, que eu não sei se vai passar, eu não sei quando vai passar, porque a porta só vai se abrir no tempo determinado por Deus. Mas durante todo esse tempo de escuros dias, eu vou permanecer fiel ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. Quem vai me guardar? Deus, porque minha vida está na mão dele. Quem vai me sustentar? Deus. Quem vai me livrar? Deus. Quem vai me fazer atravessar? Deus. É Ele, tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Deus irá te guardar, Deus irá te sustentar. E se não guardar a partir, eu vou estar na glória, na eternidade com o Senhor, porque a minha vida é dele, eu sou dele e ele é meu. Tudo está nos controles do Senhor Deus Todo-Poderoso. O justo vive pela fé. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Fala para quem estiver do outro lado: viva pela fé, irmão. Para de viver pelo que você está vendo. Para de viver pelas circunstâncias. Para de ser guiado pelaquilo que você está achando que é, pelaquilo que você está entendendo que é. A verdade é que Deus tem o controle de tudo. Tudo está na mão do Senhor. Nós somos dele. Ele está no nosso meio, está à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, na nossa retaguarda, por cima, por baixo. Confie em Deus. Confie em Deus. Mesmo em meio à ruína absoluta, confie em Deus, porque o justo vai viver pela fidelidade a Deus. Aleluia. Não por acaso Jesus disse: ora, se pois quando o Filho do Homem vier, achará crentes fiéis, ou vai encontrar um bando de medrosos, ou vai encontrar um monte de covardes? Aleluia. Se você estiver reclamando aí, eu vou te dizer um ditado. É um ditado. Quando você atira uma pedra em um bando de cães, aquele que uivar foi o primeiro a levar a pedrada. Aleluia. Porque o Senhor quer achar fé em nós. Aleluia. Fala para quem você puder: é tempo de se levantar na presença de Deus, irmão. É tempo de se levantar na presença de Deus, irmã. Igreja do Senhor Jesus Cristo, noiva do Cordeiro,
É tempo de nos levantarmos da presença do Senhor e caminharmos de cabeça erguida, marchando em direção ao céu de glória, porque o justo ele vai viver pela sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele te acha aqui dentro. Ele te vê aqui dentro. O homem só está vendo a aparência. Eu só estou vendo a tua aparência, mas Ele está vendo o teu coração. Não há nada escondido diante dEle. Não há nada escondido diante dEle. Ele sabe em quem há fé. Ele sabe quem é incrédulo. Ele sabe quem está de pé e quem está abatido. Ele sabe quem está fortalecido e quem está fraco. Ele conhece os seus fiéis. Ele conhece os seus fiéis. Ele conhece. Mas hoje, ainda hoje, Ele te estende a mão, Ele te estende a mão, Ele te estende a mão, Ele te estende a mão. Porque dorme em dias trabalhosos, porque te calas em dias trabalhosos, porque te afastas da minha presença em dias tenebrosos. Ele te vê, Ele te conhece, sabe o seu deitar, o teu levantar, o teu entrar e o teu sair, conhece e ouve os teus pensamentos. Sabe o que me diz o Senhor? Que isto não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. É vara de correção, é vara de correção. Mas eu te digo, porque assim me diz o Senhor, Ele vai levantar um povo cheio verdadeiramente do seu Espírito Santo. Assim diz o Senhor para ti: cuidado para não perder o teu lugar. Cuidado para não perder o teu lugar. Tenho visto as tuas obras, tenho contemplado a tua indiferença. Mas o Senhor quer fortalecer os teus pés. O Senhor quer firmar os teus passos nesta noite. O Senhor está estendendo a mão e te dizendo: quero te levantar, quero te levantar, quero te levantar. Então diga para o Senhor: me levanta nesta noite na tua presença, Senhor. Me restaura na tua presença nesta noite, Senhor. Enche-me da tua presença nesta noite, Senhor. Enche-me do teu azeite, enche-me do teu Espírito Santo, enche-me novamente. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, oh Jesus. Oh, Jesus.
Quando você vai entender? Quando você vai entender que você está no meio de um povo que é diferente? Quando você vai entender que você está no meio de um povo que é diferente? Isso aqui não é uma associação. Isso aqui não é uma reunião de amigos de bairros. Isso aqui não é uma reunião de empresários. Isso aqui não é uma reunião somente de pessoas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, descendência de Abraão, Israel de Deus, povo chamado para morar no céu, povo vestido com vestes brancas, lavadas no sangue puro, inocente, carmesim de Jesus. Quem dera você olhar para esse crente do teu lado e poder ver Jesus na face dele agora. Aleluia. Ah, Senhor meu Deus. Aleluia. Quem veio para ouvir Deus falar, eu creio, está ouvindo Deus falar, Deus falar, Deus falar. Aleluia. Aleluia. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar, nesta noite. Glória. Seja renovada. Seja renovado, fale em línguas novamente. Seja renovado, tenha experiências com Deus novamente. Seja renovado e seja tocado, movido pelo Espírito Santo de Deus. Seja renovado, seja tocado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Seja restaurado, seja revigorado nesta noite. Seja fortalecido, seja revestido pelo poder de Deus aqui nesta noite. Seja cheio da glória, do poder, da unção, da virtude do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Ah, o Senhor está caminhando aqui. Meu Jesus está caminhando aqui. Meu Senhor Jesus está caminhando aqui. Porque é a sua noiva, é a sua igreja. É a sua igreja, é a sua igreja, é a sua igreja.
no meio da ruína absoluta. Aleluia. Não perca a tua confiança em Deus. Não perca a tua confiança em Deus. Aleluia. Me faz lembrar o testemunho de um irmão agora. Ele era ateu. Ele era ateu, não confiava em Deus, não acreditava em Deus. Na primeira congregação que eu dirigi como cooperador, eu era barulhento. Hoje eu sou calmo. Naquele tempo eu era muito barulhento. Primeiro veio a esposa que estava afastada, a irmã Roseli. Quando é um belo dia, entra o esposo dela num salãozinho tão pequenino, onde eu era o dirigente, primeira congregação, um salãozinho minúsculo, eu com a caixa multiuso na porta, no último volume, fazendo um barulho terrível. Quando ele entrou, eu olhei e falei, meu Deus, ele aqui. Ministramos a palavra, no final ele aceitou Jesus. Ele tinha uma empresa de refrigeração, trabalhava com manutenção de refrigeradores, ar-condicionado, uma empresa grande lá em Santo André. Morava em uma casa grande, boa e espaçosa, uma casa alugada. Logo que esse homem aceita a Jesus, o enteado é preso. O enteado foi preso, o filho da irmã foi preso. Logo que ele vem para Jesus, o enteado é preso. Logo que ele vem para Jesus, a firma quebra, ele perde os clientes, perde a empresa e fica desempregado. Logo que ele veio para Jesus, após ficar desempregado, sem a empresa, não tem como pagar o aluguel, e vai morar em 2 cômodos de favor cedido pelo irmão Jorge. Vai morar de favor em 2 cômodos que o irmão Jorge permitiu aquele casal morar em 2 cômodos. E eu, na minha cabeça, eu dizia, Senhor, como que pode? Esse homem era ateu, era empresário enquanto ateu, tinha uma casa boa enquanto ateu, tudo estava dando certo para ele enquanto ateu. Agora que ele está crendo em Jesus, perdeu a empresa, perdeu a casa, está morando de favor em 2 cômodos que o irmão Jorge deu para ele. Eu e minha esposa estávamos lá levando cesta básica para ele, agora está sendo sustentado por cesta básica. Aí um dia eu chamei ele e falei, irmão, eu quero falar com o senhor. Ele havia passado uma noite inteira orando comigo, somente eu e ele, trancado dentro do salãozinho, nós 2 orando. De manhã ele disse assim, eu não sabia que a madrugada era tão longa assim, não tinha ideia que ela era tão longa. E depois, durante o culto à noite, eu disse para ele, irmão, não desanima não, tá? Eu sei que o irmão perdeu a empresa, que o irmão está morando lá nos cômodos do irmão Jorge, a gente está ajudando o irmão com cesta básica. Não desanima não, tá, irmão? Deus vai. Ele falou, irmão Cláudio, eu vou dizer uma coisa. Ele falou, só falta eu perder minha roupa agora. E ainda que eu venha perder minha roupa, eu não vou mais largar de Deus de jeito nenhum. Perdi a empresa, perdi a casa, não tenho mantimento, e se por acaso eu perder a roupa e começar a andar descalço, eu vou continuar servindo a Deus. Eu ouvi e vi esse testemunho, eu e minha esposa. Passado alguns anos, Deus restaurou a empresa, Deus restaurou a casa, Deus o engrandeceu e o exaltou, porque há um fim determinado para todas as coisas. Há um fim determinado para todas as coisas, mas o justo do Senhor viverá pela fé.